A gente começa o programa Vida e Saúde, mandando embora todos os mosquitos daqui, da sua casa também. E para isso a gente trouxe aqui um arsenal de repelentes para você tentar entender como funcionam e qual é a melhor escolha para você. A gente também vai falar sobre horta e trazer uma receita saudável, mas antes eu começo o programa trazendo uma reflexão para você. O amor é quando a felicidade da outra pessoa é mais importante do que a sua. E ele não é definido por palavras, mas por ações. E agora eu faço a pergunta para você: como é que você tem demonstrado amor? Está se preocupando aí com a felicidade do outro mais do que com a sua felicidade? Para pensar. E o programa de hoje está falando sobre, vamos começar a entender repelentes. E a gente está aqui com a especialista que você já viu aqui no comecinho do programa, a doutora Carolina. E eu quero entender, doutora, por que tantas formas de se evitar, de combater mosquitos? Obrigada, Teru, pelo convite. A gente está muito exposto, né, num país tropical. A gente já viu sobre a nossa biodiversidade, que é muito grande, e num país que tem umidade, tem calor, é natural que também a gente tenha mosquitos, né? E mosquitos em grande quantidade. E aí, cada vez eles vão mudando, né? Adicionando mais uma doença que eles vão transmitindo, né? Eu me lembro de pequenininha, morar numa cidade muito quente, muito abafada. Você também é daquela região de Ribeirão Preto. E me lembro, assim, daqueles caminhões dedetizando toda a cidade. Já era uma forma de tentar repelir os mosquitos. E eu também me lembro de campanhas tentando conscientizar a população sobre a água parada, o quintal de casa, como é que a gente faz para evitar a criação de mosquitos ali em casa. Mas parece que a gente tem uma cultura que demora um pouquinho para se conscientizar e efetivar as mudanças tão necessárias, né, doutora? Exato. A gente sabe que o mosquito ele não é capaz de voar muitos metros. Então, se ele está ali na nossa região, provavelmente ou na nossa casa ou na casa de algum dos vizinhos, tenha um foco, um criadouro assim de mosquitos. E olha só, o Murilo deu uma passeada por aí para saber como é que as pessoas cuidam do ambiente em que vivem. Será que elas realmente se preocupam com água parada, com utensílios que possam acumular ali os bebês dos mosquitos? Vamos ver. Estamos aqui em... Estamos aqui em Ilhabela, no litoral norte de... Ô, louco, velho. Agora doeu, hein? Estamos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, um lugar cheio de praias maravilhosas. Mas a gente não está aqui por causa disso, não. Nós viemos parar aqui por causa de um bichinho que tem tirado o sono tanto de moradores quanto de turistas. O nome dele, borrachudo. Olha, é um bichinho bem... atrapalha bastante, não na hora de picar, mas depois, porque fica a coceira, né? Normalmente ele não tem horário, ele tem local. Quanto mais perto do mato, é aí que ele ataca mesmo. Já sentiu alguma picadinha por aí? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá nesse ponto aqui, ó. E é dolorida essa queima. Você usa muito repelente por causa dos borrachudos aqui em Ilhabela? Temos que usar e já trouxemos de casa o repelente. Usa bastante mesmo. Eu não tinha muito o costume de usar e aqui eu aprendi que eu tenho a necessidade de utilizar. Minha gente, o borrachudo é tão forte aqui na região que criaram, olha só, um repelente exclusivo contra ele. Eles não conseguem realmente te picar, te sugar. E você vai repassando sempre, a sua pele vai sendo tratada e você se livra dos mosquitos e fica linda sempre. É repelente de manhã, de tarde e de noite. Repelente de manhã, tarde e à noite. E o bicho não chega na pele, porque não sei qual que é a reação dele, né? Mas ele chega aproximar da pele e sai fora. A gente vem passear aqui em Ilhabela, mas parece que o borrachudo não quer que a gente fique. Isso é verdade. Ah, Murilo, muito bem, realmente os mosquitos atrapalham e a gente percebe que essa transmissão é feita por mosquitos, mas que as doenças são diferentes. Vamos mostrar aqui agora, doutora? Primeiro, acho que a gente vai tentar entender a dengue, os sintomas e o que a gente precisa ficar alerta para não se automedicar e não atrapalhar ainda a doença que já é ruim. Exato, né? A gente viu alguns exemplos ali que a picada já é ruim, né? Dá uma coceira, dá um mal-estar, ainda mais num lugar que a gente está tentando se divertir, mas o principal realmente são as doenças que o mosquito pode transmitir, né? A dengue é um dos exemplos, já é muito conhecida, a gente
existe, tem vários subtipos, né, de dengue, caracterizado aí por dor, febre alta, principalmente, né, febre, dor atrás nos olhos, que é bastante incômoda também, bastante fraqueza, a pessoa não consegue ficar em pé por muito tempo, que já dá muita fraqueza, vômito também. Então, é bem desagradável, fica aí por volta de uns 15 dias durante esse período aí de infecção na pessoa, né? Vamos tentar entender agora a diferença da dengue para chikungunya. São bem parecidas, não é não? Exato. Acho que a principal diferença é que a dengue provoca uma febre um pouco mais alta e a chikungunya está muito associada a dores nas articulações. Então, a pessoa tem essas dores, pode ficar até por mais tempo do que a doença, o que é diferente já da dengue, né? Tá. E agora também está se falando muito sobre a Zika. Que antigamente se falava mais só sobre dengue, né? Agora a chikungunya e também a Zika estão assim se igualando aí, aterrorizando as pessoas. Exato. Eu acho que uma das mais preocupantes seria, né, a Zika, né, transmitida pelo vírus Zika. Uma marca muito grande da Zika é que ela causa essas manchinhas vermelhas, né, essa pigmentação aí na pele. Qual que é o grande problema também da Zika? Não só a doença em si, é o depois, né? Já foi associado aí com a microcefalia, tem uma correlação com microcefalia. Então, se a gestante adquire a Zika durante a gestação, então pode levar a casos de microcefalia. E, além disso, nós temos também casos de Guillain-Barré, que podem também, estão já associados, são correlacionados aí com esse vírus também. São doenças bastante graves que decorrem aí de possíveis infecções com Zika. A gente falou aqui na reportagem sobre o borrachudo. O Murilo foi lá em Ilhabela, que é famosa pela infestação de borrachudos. Mas aqui no caso dessas 3 doenças, quem transmite é o Aedes aegypti. Exato. Ele transmite as 3 doenças, mas assim, a gente não pode ficar esperando, o que eu tenho aqui em casa é só pernilongo, ou qual tipo de pernilongo a gente tem em casa. A gente precisa realmente evitar dar chance ao azar, eu costumo dizer. Exatamente. Se está transmitindo um mosquito, pode estar transmitindo o outro também, né? Então, eles têm formas de reprodução muito semelhantes, tudo. Então, o ideal é evitar realmente criadouros, criar essa cultura, né? Pensando nisso, eu me lembrei de uma coisa. Lá em casa, por exemplo, eu tenho algumas plantas em vasos. E existem alguns lugares preferidos pelos mosquitos e outros lugares que eles ainda gostam de tornar ali o berçário dos bebês mosquitos, das larvinhas, né? Exato. Plantas, por exemplo, normalmente quando a gente mexe lá na chácara, sai um ou outro mosquito pernilongo dessas plantas. A bromélia é um exemplo, né, de planta que acumula água. E aí pode virar um pequeno criadouro de mosquito, sim. Tá. Fora os pratinhos, né, que a gente já sabe, tem que colocar areia ou pedrinhas, alguma coisa que evite aí a proliferação das larvas, né? É importante refrisar que o mosquito gosta de água parada, mas limpa. Por isso que o simples fato de você colocar areia no pratinho já vai evitar que ele coloque as suas larvinhas para crescer ali, né, doutora? Exato. Existem estudos mais novos mostrando que o mosquito está ficando cada vez mais forte. Então, assim, mesmo numa água que não esteja assim perfeitamente limpa, então já pode ser um criadouro também. Evitar água parada, então, gente. A gente tem aqui um regador, uma garrafa PET vazia, mas são inúmeras as possibilidades. Uma tampa de um produto que você utilizou e largou lá no quintal, ou que a criança utilizou para brincar e acabou esquecendo no quintal, pode ser um paradeiro do mosquito. Com certeza. Das larvinhas. Pequenas quantidades de água já são suficientes para ele se produzir, né? Quanto tempo leva para o mosquito ficar grande e já sobrevoar e trazer risco para a população? É bem curto, é bem curto esse tempo. E realmente a vida do mosquito não é muito longa, né? Então, se ele já teve tempo para se reproduzir, está picando, então é sinal que tem sim focos. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de repelente. A gente encontra muita coisa hoje no mercado, desde as antigas bombas da época do vovô. Tem um borrifador aqui, não se preocupe.
preocupa que só tem água. A gente tem os sprays, o aerosol, tem esses elétricos, tem o de som. Nós temos muitas opções. Tem esse espiral aqui também, que é famoso nos anos 90. Hoje em dia ainda continua sendo útil. Existe um que seja mais eficaz, ou mais forte, ou mais poderoso? Quais são os riscos para a saúde também da gente utilizando os mais diferentes tipos de repelentes? Eu acho que o raciocínio para a gente pensar numa estratégia contra mosquito é a mesma coisa quando a gente pensa em estilo de vida, né? É atacar de diferentes formas. Então, a gente pensa em alimentação, exercícios físicos, ar puro, Sim. várias formas. Da mesma forma, para a prevenção da proliferação, infestação por mosquitos e as picadas, a gente pode atacar de diferentes formas também. A OMS, ela sugere, né, que a gente tenha prevenção do contato do humano com o mosquito. Ok, então uma tela, por exemplo, nas Tela, janelas. métodos físicos, químicos, né? Que a gente tem os venenos de ambiente, tudo. E reduzir a proliferação dos mosquitos também, matar o mosquito mesmo, que é o que a gente falou sobre tirar os criadouros. Agora, sobre os repelentes de ambiente, é muito importante que eles sejam usados de uma forma racional também. Tá. Então, por exemplo, esses repelentes que a gente põe na tomada, que são os mais modernos, Vamos né? mostrar esse aqui, por exemplo. Exato. A gente coloca o líquido aqui, que é o repelente, e aí tem um difusor elétrico que vai liberar... Exatamente. que vai liberar uma fumacinha bem sutil desse repelente. Exatamente. O ideal é o quê? Que a gente não fique com ele em ambientes com pouca ventilação. Então, eu tenha um ambiente ventilado para que eu realmente não fique absorvendo, respirando essas substâncias. Pessoas com de repente, uma alergia, exato. bronquite, né? Exatamente, problemas respiratórios a gente deve evitar. E a eficácia desse produto, doutora? É bom, é muito bom, aliás, mas não elimina a necessidade do uso dos repelentes individuais, né? Tá. Os repelentes que a gente vai usar em cada pessoa. Uma outra opção seria um repelente eletrônico, Sonoro, né? Ele emite um som Interessante. que repele, é isso? Exatamente. Eu acho que o quanto mais a gente puder aliar as estratégias, pensar sempre que cada um desses tem a sua toxicidade também, né? Então, pensar em ambientes ventilados, mas o quanto mais a gente puder aliar as estratégias, melhor. Tá, você falou dos repelentes químicos, a gente chama assim também, Isso. que são os formatos de creme. Quais são os alertas que a gente precisa ligar na nossa cabeça na hora de escolher? Aliás, eu quero perguntar para você sabe qual é o melhor? Tem gestante na família? Será que todo mundo pode usar, desde o bebezinho até o mais idoso de casa? São dúvidas muito frequentes, doutora. Eu queria que você mostrasse pra gente aqui algumas opções, depois a gente volta a falar desse aqui que eu adoro, a criançada lá em casa adora esse aqui também. A gente tem cremes, a gente tem óleos e a gente tem até os famosos naturais, né? Exato. Existe uma série de substâncias, tem plantas que produzem substâncias que repelem os mosquitos, né? Mas, com toda essa preocupação, o que a gente tem que pensar? Eu tenho certa toxicidade, sim, nos repelentes químicos, né, industrializados, tudo, mas o risco para algumas doenças é tão grande que ainda assim é melhor eu utilizar uma determinada substância do que eu correr o risco de ter uma certa doença. Entendi. Por exemplo, a gestante que está numa zona de risco e aí tem a chance de ter a microcefalia através do Zika vírus. Compensa eu arriscar com um produto que não tem registro no Ministério da Saúde, na Anvisa? Não compensa. Tá. Eu preciso usar as substâncias que são preconizadas para isso. Porque, gente, para chegar no mercado, até a prateleira, esses registros fazem uma bateria de testes com Sim. esses produtos para saber, repelência, para assegurar que a é seguro, eficácia, né? Exatamente. Eu tenho vários testes para assegurar a eficácia desses produtos. Tá. Então, a Organização Mundial da Saúde reconhece 3 substâncias como sendo realmente eficazes para a repelência de insetos. Presta atenção aí agora. Então, quais são essas 3 substâncias? São o DIT,
a icaridina e o IR3535. Tá. São as 3 substâncias reconhecidas. Isso não elimina outras substâncias naturais que estão sendo estudadas, estão sendo cada vez mais aprimoradas, para que um dia também cheguem a ser reconhecidas pela OMS como bastante eficazes. A gente tem aqui o andiroba, tem óleo de cravo, tem também a citronela, que é bem famosa, tem gente que Exato. passa produto de limpeza no chão, passa pano no chão com citronela, na expectativa de realmente planta o capim da Plantas. citronela por toda a casa. Exatamente. Acaba ajudando também, Com doutora? certeza. Tudo isso são estratégias que a gente vai combinando para melhorar e espantar cada vez mais os insetos. Mas, novamente, né, qual que é o problema? Geralmente dos óleos naturais tal, tem um tempo de repelência muito curto. Então a pessoa acaba pensando que está protegida e às vezes não está tão protegida quanto imagina. Novamente, né, esses produtos têm todos os registros do Ministério da Saúde, é sempre importante procurar por formulações que tenham ali o número, o registro do Ministério da Saúde, para que realmente sejam eficazes, para que a gente não se exponha a um risco desnecessário. Agora, a gente tem que sempre lembrar, estou olhando aqui para a raquete, até brinquei, né, que as crianças adoram essa raquete lá em casa, fazem maior... A famosa raquete vendida em todos os sinaleiros de São Paulo, das grandes cidades aqui. É uma brincadeira, mas que também acaba sendo uma barreira física, como os mosquiteiros, Com em certeza. lugares mais quentes, no Com norte, certeza. nordeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. É muito comum a gente ver os adultos usando aqueles mosquiteiros, prendendo as camas, para que durante a noite ninguém seja pego de surpresa. Exatamente. Até para bebês, né, de até 6 meses de idade, o ideal é usar apenas barreiras físicas, né? Certo. Não usar esses produtos químicos, porque a pele do bebê, ela é mais delicada, é mais fininha e pode absorver mais essas substâncias. Será que existe uma diferença de eficácia dos repelentes em spray para os de creme, por exemplo? Tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, por exemplo, quando for aplicar o spray, ter certeza que todas as áreas estão sendo cobertas por aquela formulação, né? Outra coisa, o spray, a gente é meio comum até vendo a pessoa fechando os olhos e aplicando assim. Então, tem que tomar cuidado. Não fazer isso, aplicar nas mãos e das mãos eu aplicar no rosto, para que eu não inspire... A impressão que dá é que tem bastante álcool, né? Imagine álcool nos olhos, vai ser uma boa coisa. E principalmente, acho que o pior de tudo seria a absorção pulmonar do repelente. Inalar, então. Exatamente, porque o pulmão é bastante vascularizado, já vai para a corrente sanguínea, então eu tenho que evitar ao máximo a inalação. Quando for usar um repelente, de preferência, sair daquele... Não aplicar no banheiro, por exemplo, de casa, né? Sair do ambiente, de repente, um ambiente externo, bem ventilado, aplicar no corpo, principalmente sprays, né? Com creme, a gente não precisa ter todo esse cuidado, porque eles não vão fazer uma névoa, né? Essa dispersão de gotículas aí no ar. Tá. E aí, ter esse cuidado no rosto para não ter a inalação do produto. Muito legal, quanta coisa a gente aprendeu. E alguns desses daqui, realmente, o princípio é fumacinha, né? Como aquele difusor, como esse espiral aqui. Então, realmente, deixar um ambiente mais circulado talvez seja a melhor opção quando a gente estiver usando esse tipo de repelente. Exatamente, principalmente locais que eu tenho gestantes, crianças, pessoas com problemas respiratórios, alérgicos. Mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis, exatamente. Então, assim, a gente quer o benefício, quer a repelência, mas a gente não pode esquecer que esses produtos têm toxicidade também. Muito bem. E olha, só para lembrar você, prevenir é sempre mais barato, é sempre menos dolorido do que remediar. Então, gente, garrafa velha, pneu velho, dá uma olhada aí no seu quintal, em volta da casa. O que tem aí que pode ser um criador de mosquitos? E dá fim nisso aí. Bota para o lixeiro levar, vira de ponta cabeça se é uma coisa que você quer manter em casa. Exato. Enfim, precisa fazer uma força-tarefa para que a gente evite mais mosquitos e, ao mesmo tempo, a gente tem que se proteger. Uma última pergunta. Praia, por exemplo, como o Murilo estava lá curtindo, né? Combinação entre repelente e protetor solar ou creme estético, tem algum problema? Exatamente. Ótima pergunta, é uma dúvida que sempre surge.
Idealmente, a gente tenta usar produtos separados, né? Porque o filtro solar, a gente precisa de uma reaplicação mais frequente. Então, eu entrei na água, eu vou reaplicar, a cada 2 horas vou reaplicar. E tem repelentes que duram aí muitas horas, chegam a durar 5, 7, 10 horas de repelência. Uau. E eu tenho toxicidade associada, né? Então, o ideal é que eu não passe ele a cada Em 2 excesso. horas. Exato. Mas, por exemplo, se eu estou numa cachoeira, mergulhei, eu percebi que o repelente saiu, eu também, se eu notei que eu fui picado, eu também posso fazer pequenas reaplicações também. Ah, interessante. Aí tem que se observar o tempo inteiro. Exatamente. Doutora Carolina, muito obrigada pela participação aqui no Obrigada Vida e eu. Saúde. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere aqui o quadro Minha Horta na Cidade. E tem também receita, você vai fazer aqui uma deliciosa trouxinha de palmito e brócolis. É já já, não perde não.